Olá, estamos aqui gravando essa série de como nasce um filme. Eu falei sobre meus primeiros filmes, estou falando sobre o filme que eu rodei agora, porque acho que não tem nada melhor do que eu contar um pouco da minha experiência nisso, para quem se interessar sobre o assunto de como nasce um filme. Estava falando sobre o Abi, que é o longa que eu acabei de rodar em Nova York. Bom, eu comecei a trabalhar então com o Jacob Galamis e a gente começou a trocar muito, desenvolver o roteiro e ter muita discussão, muito aprendizado, porque eu nunca tive oportunidade de conhecer em maior profundidade um pouco da cultura árabe muçulmana. Uma coisa curiosa é que o Jacob, um dos nossos roteiristas, ele também tem a origem de casamento misto. De um lado a família dele é mormon, outro lado é palestino, de origem muçulmana. Então foi muito legal, muito rica essa troca. Bom, eu sou grande fã dos filmes da Pixar. Eu amo Procurando Nemo, eu amo Wall-E, amo Up, choro naquela sequência do Up que mostra recapitulando a família inteira. E uma das coisas que eu descobri que a Pixar faz é desenhar um storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinhos do filme. E eles montam num animatic. Não só eles fazem isso, mas quase todos os filmes de animação, como um passo inicial, e eles discutem, debatem muito, porque eles falam o seguinte: é muito caro você fazer animação, então você tem que, a hora que você for animar, você tem que saber exatamente o que precisa daquilo. Bom, nossa realidade de filmes brasileiros é de sempre muita pouca grana, então eu falei, isso faz sentido, a gente também quando for rodar precisa saber exatamente o que precisa, e eu tenho opero muito visualmente por imagens, então eu falei, preciso visualizar essa história. Então eu tive uma ideia bem louca de desenhar um storyboard do filme inteiro. Normalmente se faz isso só para algumas cenas dentro do cinema independente, porque não tem muito recurso e muito tempo para isso, e animei isso. Então fiz uma operação de guerra. Primeiro um amigo meu, Stefano, me apresentou um estudante de arquitetura genial, que é o Andrés, e a gente começou a fazer um trabalho de desenhar o animatic do Abe. André, será que você pode dar um depoimento pra gente? O processo de produzir esse storyboard foi pra mim desde o começo um grande desafio e uma grande surpresa. Eu nunca tinha trabalhado com storyboard, foi meu primeiro trabalho com isso. E o Fê me deu essa puta oportunidade e desde o começo acho que eu senti isso nele também, de ser um cara que arrisca, mas foi super interessante, assim, desde o processo de criação, das cenas até o processo do meu aprendizado. Eu acho que esse storyboard é isso. Ele é a história de uma aposta e de um sonho do Fernando. E por isso eu acho que ele é tão bonito, por isso eu tô tão ansioso para ver o resultado. E é isso. E eu comecei a desenhar com o Andrés ao longo de anos, os quadros, as imagens, os enquadramentos. Depois a gente, para ganhar velocidade, a gente começou a pegar algumas no Photoshop e aplicar um filtro. Tem esse filtro aqui no Photoshop, ó, que ele simula desenho. Então a gente começou a fazer isso, começou a fazer com colagem. Uma equipe dentro da produtora começou a buscar referências e a gente começou a mergulhar. Mais tarde veio o Clayton, que é um dos grandes ilustradores de storyboard, super profissional, super disputado aqui em São Paulo para conseguir desenhar com ele. Fala alguma coisinha para nós, Clayton. Olá, meu nome é Clayton, eu sou ilustrador. Fui chamado pelo Fernando para fazer a parte de storyboard do longa-metragem. Foi um convite que eu fiquei muito feliz, em poder ajudá-lo. A necessidade dele era que certas partes ficassem compreensivas, porque no roteiro falado a gente imagina algumas coisas, mas quando você coloca imagens, a gente sente necessidade de mais cenas ou menos cenas. É lógico, eu fiz a leitura do roteiro. Depois nós fizemos uma reunião em que ele me passou os quadros que deveriam ser desenhados. Eu peguei e desenvolvi esses desenhos, coloquei o Abe junto com a família, cada qual no seu ambiente, e nós tentamos ilustrar a narração dessa história. Começamos a cada vez fazer mais e mais desenhos. Numa operação de guerra, eu tenho um amigo que virou meu estagiário, que é o Patrick Hansen, que vocês já viram alguma vez aqui no episódio. O Patrick começou a coordenar o processo de botar de pé esse animatic. Entraram alguns editores para começar a editar na sequência. Entrou o Caio Saad, que é um grande editor da Spray. Entrou o Dudu, entrou o Jimmy, entrou o João Prata, que é um amigo meu, filho de um grande cineasta que é o Hugo Prata, que fez Elise. Fizemos uma força-tarefa e colocamos de pé esse animatic. Bom, aí o Patrick Hansen, que trabalha comigo, começou a capitanear esse processo do animatic. Mais pra frente, quando a gente foi pro set, ele virou operador de câmera e diretor de cinemobilidade e já vai dirigir mais coisas, que é um dos jovens mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer e trabalhar. Voltando a falar do Abe, a gente
eu adoro essas digressões, né? Eu posso olhar para uma câmera e para outra, e para outra, e para outra, para brincar de digressão. Bom, a gente então foi trabalhando no roteiro, botou esse animatic de pé, fez um trabalho de pesquisa de referências de trilha, então várias e várias trilhas que a gente falou, essa aqui do Gilberto Gil é ótima, essa aqui outra não combina, vamos pegar o Ludovico, vamos pegar a trilha do Ian Tiersen, vamos isso aqui, fizemos, e uma loucura que é um animatic do filme inteiro. Mais pra frente, quando a gente foi para Nova York rodar o filme, a gente passou isso para a equipe. E foi muito legal porque a equipe pôde ver como a gente queria fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente desenhou esse quadro do Xuxa, que esse aqui em específico não foi nem o Andrés nem o Clayton, foi o Rolando, em que a gente imaginou a câmera dentro de uma batedeira. Tá? Eu não posso ainda revelar as imagens do filme. Só um trechinho do making off. Libera aí, vai, libera aí, produtores. A gente cortou uma bacia, colocou a câmera. Aí tem, por exemplo, um quadro que eu gostava muito, de uma referência que eu fui vendo, que era um menino na janela, com os pés assim pra cima, assim. Eu vi essa foto em algum lugar, achei muito legal, desenhei esse animatic, fomos pro set. Aí no set não tinha exatamente o equipamento para fazer isso, insistimos, veio o que os americanos chamam de scissor lift, que é esse negócio amarelo, ó, para subir. E aí conseguimos, então era um animatic assim, virou isso aqui. Com esse processo no animatic a gente conseguiu identificar barrigas, momentos que a emoção funcionava, momentos que a emoção não funcionava. E mais do que isso, a gente foi se alimentando de referências. Então, em 2009, se não me engano, fiz uma viagem para Nova York em que eu vasculhei várias ruas no Brooklyn, fiz essas fotos que vocês estão vendo aqui, ó. Em que eu saí pelas ruas de Nova York, fotografando com o meu iPhone mesmo, cheguei nessas referências de fotografia aqui, ó. Peguei essas referências e a gente ia desenhando no storyboard, mexendo no roteiro, mas eu senti que tinha necessidade de fazer uma pesquisa mais ampla. Eu nunca tinha ido para a Palestina, nunca tinha ido para Israel, nunca tinha ido para Jerusalém. Falei, temos que mergulhar nisso. Da mesma forma que eu propus e fiz no Carcereiros, que logo mais um documentário saindo por aí, eu criei um documentário que eu dirigi em conjunto com a Cláudia Calab para investigar a relação entre nacionalidades e comida. Fomos para Jerusalém, fui junto com o meu querido sócio Noberto, com produção do Thiago Mascarenhas, e conversamos com uma série de pessoas em Jerusalém e na Palestina e em Israel. Ouvimos um pouco dos lados dessa questão, que sem dúvida é uma das questões mais complexas da humanidade, se alimentando, com o perdão do trocadilho, de referências para construir o roteiro do Abe e ir para o set o mais preparado possível. Semana que vem tem mais, semana que vem eu continuo falando mais sobre este assunto. Dê like, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente. Quer saber mais sobre o Abe? Siga o Instagram do Abe, siga as páginas no Facebook. É isso, galera, muito obrigado.